Tchanã! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pra galera que segue no Insta aqui, tá sabendo desse vídeo, como eu falei no Instagram, eu ainda tô impressionado com o retorno que eu ainda tenho das pessoas me falando do Lédico, daquele modelo de devocional e meditação nas escrituras, certo? E eu perguntei lá no Instagram se algumas pessoas gostariam que eu gravasse um vídeo ao vivo fazendo Lédico, né? Não fazer um ao vivo, mas explicando passo a passo assim e fazendo junto com vocês um Lédico. Então decidi fazer esse vídeo aqui. Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando porque eu estava fazendo Lédico ao vivo e a cores aqui junto com vocês, só que eu não sei o que aconteceu. Meu celular simplesmente apagou, não acabou a bateria, ele apagou e não gravou o áudio o vídeo, digo, que estava fazendo. Então eu tô tendo que gravar aqui e parte do devocional meio que já tá pronto. Mas fiquem tranquilos que eu vou direcionar para vocês aqui e eu prometo fazer uma live no Instagram fazendo um ao vivão mesmo, porque acho que vai ser bem bacana. Olha só, então, para quem me segue no Insta, também tá sabendo que eu tô meditando sobre Salmos, né? Esses dias aí eu dei uma pausa em Salmos e eu fui para Isaías. No momento eu tô meditando sobre esse texto aqui, sobre o Salmo 139, certo? E eu marco aqui, eu grifo aqueles que eu já fiz, os versículos que eu já fiz, ó, já fiz até o 5. E hoje eu vou fazer o 6 com vocês. Já grifei aqui, porque como eu expliquei, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. No primeiro eu já tinha grifado aqui. Eu grifei com lápis de cor porque fica uma dica aí pra vocês, porque ele não passa pro outro lado da folha. Quando você faz com esses marca-textos normais aqui, ele passa pro outro lado da folha e acaba apagando um pouco do texto do outro lado da folha, fica bem ruim, aí eu tô fazendo com lápis de cor agora. E então é isso. Então, vamos fazer sobre o versículo 6 do Salmo 139, certo? Eu tenho um caderno específico que eu uso para só anotar os devocionais. Esse é um caderno Moleskine sem pauta. Olha só. Aí, essa daqui é a meditação que eu fiz, ó. Aqui, ó, Salmo 139 começou aqui. Eu marco de verde aqui para determinar o começo, né? E em laranja são as frases ou palavras que mais me chamaram a atenção. Então aqui eu fiz o versículo 2, 1 e 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e aqui foi o 6 que eu escrevi no primeiro vídeo, só que apagou. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que o Lédico, ele é um acrônimo de palavras, certo? Então, L é ler, E de escrever, D de declarar, C de cantar e O ou O de orar. Beleza? Então, o que a gente faz primeiro? A gente lê. A gente vem para a Bíblia, lê o texto. Não precisa ser em voz alta, pode ser na voz da sua cabeça mesmo. Eu vou ler em voz alta uma vez aqui para que a gente faça junto, tá? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Beleza? Então, agora que a gente leu, a gente escreve. Então, a gente pega um caderno, uma folha, e a gente escreve. Eu costumo escrever Lédico, a data de hoje, a referência, o endereço do versículo, e você escreve por extenso exatamente da mesma forma que está escrito na Bíblia, certo? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Então a gente copia o versículo aqui, isso a gente está na fase de escrever, e nisso, o que eu costumo fazer, certo? Não é regra, mas se vocês quiserem fazer, não tem problema. Eu grifo tanto aqui no caderno, como também no texto, eu grifo embaixo da letra, ó, a frase ou as palavras que mais me chamaram a atenção. Eu gosto sempre de grifar como frases-chave e não palavras-chave. Mas aqui no meu caderno, quando eu escrevo de novo essa frase, eu faço um círculo em volta das palavras-chave para mim,
que me chamam a atenção dentro da frase-chave, beleza? Então, depois que a gente escreveu o versículo, vamos escrever aqui embaixo de novo a frase-chave ou as palavras-chave. Aí você decide o que você acha melhor. Então, eu escrevi de novo aqui: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E aí, o que a gente faz depois disso? Nós vamos escrever aqui o que o texto comunica pra gente sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus fez, ou até mesmo o que eu estou enxergando sobre quem é Deus através do texto, o que o texto está comunicando para mim sobre quem é Deus. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que o versículo 6 do Salmo 139, ele está fechando uma etapa inicial do Salmo. Desde o versículo 1 até o versículo 5, o salmista ele está mostrando para nós, digamos assim, ele está cantando a respeito que Deus, ele é um Deus que se importa e um Deus que conhece todas as faculdades do ser humano, né? Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso ser, as nossas vontades, os nossos desejos. E Deus não só sabe, mas ele também... Deus não só sabe isso, ele também sabe quando a gente se senta, quando a gente se levanta, ele sabe quando a gente vai dormir, quando a gente acorda. Deus, ele não somente sabe coisas maravilhosas e impressionantes, mas Deus também é um Deus pessoal. É um Deus que, apesar dele ser grandioso, dele estar assentado num trono no mais altos céus, ele também é um Deus que olha para nós, é um Deus que está com seus olhos a todo momento sobre nós e ele se importa com a gente, é um Deus pessoal, é um Deus que conhece os nossos nomes. Então é sobre isso que o salmista está falando. E o versículo 6, ele está fechando uma etapa em que ele está falando só sobre isso. Vou ler de novo para que vocês entendam. Olha só, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Conhecimento do quê? Conhecimento de todos os versículos anteriormente que ele falou, né? Elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Então, por que eu expliquei isso? Para vocês entenderem do porquê que eu escrevi todas essas coisas aqui sobre os versículos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tá na parte de escrever ainda. Escrevemos o versículo. Primeiramente, escrevemos a primeira frase que nos chama a atenção, ou palavras-chave, e escrevemos o que o texto comunica para nós sobre quem é Deus, sobre o que Deus fez, o que Deus faz, ou quem é Deus. E eu escrevi o seguinte: Deus é maravilhoso. Conhecer o Deus que conhece o meu ser melhor do que a mim mesmo é maravilhoso. Me fascina a beleza, como Deus age e quem Ele é. Deus está além da minha compreensão. Não consigo entender a Deus em sua plenitude. Deus não cabe dentro de limites que eu crio. Beleza? Então foi isso que o texto comunicou para mim. Muito interessante, porque é nessa hora que o texto, a palavra de Deus, começa a entrar no nosso coração e começa a ministrar o nosso interior. Depois que eu escrevi a primeira frase que chamou a atenção para mim, certo? Eu escrevi a segunda parte do versículo aqui, que também me chamou muito a atenção. Eu escrevi aqui embaixo: elevado demais para que eu possa alcançá-lo. E aí eu fiz de novo, eu escrevi aquilo que o texto comunicou para mim, sobre quem é Deus, sobre o que ele fez, sobre o que ele faz, certo? E eu escrevi assim: Deus é elevado. Ele está muito além da compreensão humana. O seu ser e o seu mover nos deixam impressionados. Apesar de mim, como Deus pode ser tão grandioso e ao mesmo tempo se importar com alguém tão pequeno como eu? Isso me fascina e me faz me sentir muito amado. Beleza? Então foi isso daqui que o texto comunicou ao meu interior e aquilo que eu consegui enxergar sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus fez através do texto, certo? E então, nessa etapa, a gente já conclui a parte de escrever. Lembra? Ler, escrever, e agora a gente vai para o D de declarar. E o que a gente faz então? A gente lê em voz alta o versículo. Eu costumo ler 3 vezes, para que o texto realmente entre no meu interior. Muitas vezes, quando a gente lê somente uma vez,
a gente não, parece que não sai da cabeça e desce pro coração, sabe? Então eu costumo fazer 3 vezes para que a coisa desça pro meu coração. Então vamos lá. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Então esse aqui foi o declarar. Agora nós vamos para o C, que é de cantar. Eu não vou cantar. Não vou cantar no vídeo aqui, por quê? Porque eu quero que vocês entendam que não existe um padrão, não existe uma regra estabelecida. Não importa se você canta bem ou se você canta mal. Cante, porque cantar as escrituras faz algo diferente, se move de uma forma diferente no nosso interior. Muitas vezes eu já pratiquei o lédico e na parte de cantar eu fui mais ministrado do que na parte de escrever. Então o cântico, o canto é muito importante, certo? Você inventa uma melodia, você pode até pegar uma música que já existe e cantar o texto em cima de uma música que já existe. Então você pode fazer isso e não tem problema nenhum. E para finalizar, então, a gente vai pro O, né? Eu falo O, tem gente que fala O, mas sei lá, pode ser O, pode ser O também. Que é orar, né? O de orar. Então, a gente ora o texto, a gente ora em cima do texto. E eu vou orar agora, então, para a gente orar em cima desse texto aqui e já concluir o vídeo, tá bom? Então, depois que eu terminar de orar, a gente encerra o vídeo. E vocês se inscrevam no canal para receber mais vídeos e para a gente formar essa comunidade que ama a Jesus, que ama meditar na sua palavra, que ama o Senhor Jesus com todo o coração. Não deixa de ativar o sininho para receber as notificações. E é isso, pessoal. Me sigam no Instagram para que vocês tenham mais informação sobre vida cristã, sobre vida devocional e também sobre doutrina, em que eu falo lá no canal, lá no perfil do Insta. Beleza? Então vamos orar aqui. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo Salmo 139. Obrigado porque ele comunica algo tão precioso no nosso interior. Obrigado, Senhor, porque nós podemos saber que o conhecimento que nós temos do Senhor nos deixa maravilhados. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu de poder ter a sua palavra e de contemplar a Ti através da sua palavra. Pai, ilumina os olhos do nosso coração para que a gente consiga ver na face de Cristo, através da palavra, quem és Tu, ó Pai. Deus, faça com que a palavra de Deus fascine o nosso coração, que ela aqueça o nosso coração em paixão por Jesus. Aumenta a nossa paixão por Jesus através da palavra. E, Senhor, visita-nos em nossos momentos devocionais como nunca antes. Traga a revelação do mais profundo do nosso ser sobre quem és Tu nos nossos momentos devocionais. Isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.